Torturado foi, sem dúvidas, o livro mais aclamado da literatura nacional nos últimos anos. A obra de Itamar Vieira Júnior conquistou inúmeros prêmios, dentre eles o Prêmio Leia de 2018, o Prêmio Jabuti e o Prêmio Oceanos de Melhor Romance Literário de 2020. Mas o reconhecimento da crítica especializada foi apenas uma das facetas desse fenômeno editorial. O que tornou Torturado verdadeiramente excepcional foi seu sucesso comercial avassalador. O livro ultrapassou 1 milhão de cópias vendidas no final de 2024, números esses que são simplesmente raríssimos no mercado editorial brasileiro, principalmente se estivermos falando de uma obra literária. No entanto, apesar de ser um sucesso de público e crítica, a aprovação de Torturado não foi unânime. Houveram aqueles que não conseguiram compreender toda aquela aclamação e que questionaram se o livro realmente merecia tamanha consagração dadas as suas qualidades literárias. E eu confesso, fui uma dessas pessoas. Pelo menos até tentar dar uma nova chance para a obra. E a partir daí, tudo mudou. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, meus discretos e silenciosas alquimistas da literatura. Meu nome é de Lima e no vídeo de hoje eu irei falar por que minha primeira leitura de Torturado foi decepcionante, o que foi que me fez mudar de perspectiva em um segundo contato com a obra e a importância das releituras para a aquisição de novas perspectivas. Mas antes de falar a respeito dos pontos que me desagradaram, preciso fazer uma breve sinopse da obra para contextualizar a minha experiência de leitura. Torturado é dividido em 3 partes distintas, cada uma com sua própria voz narrativa. A história gira em torno das irmãs Bibiana e Belonísia, que vivem na fazenda Água Negra, uma comunidade quilombola no interior da Bahia, e apresenta como pano de fundo a luta pela posse da terra ancestral, os conflitos com os fazendeiros locais, a preservação das tradições do Jaré, uma religião de matriz africana que possui forte influência indígena e cristã, e toda a herança histórica de resistência quilombola. Enquanto Bibiana e Belonísia são as narradoras da primeira e segunda parte, respectivamente, a terceira é narrada por Santa Rita Pescadeira, uma entidade espiritual que observa e participa dessa saga de gerações. A primeira vez que li o livro foi em 2020, através de um clube de leitura no qual eu fazia parte. Muito se falava a respeito da obra, grande parte disso devido aos inúmeros prêmios que ela havia recebido e a todo o burburinho que causava nas redes sociais através de perfis que comentavam a respeito de literatura. Dada toda essa aclamação em torno do romance, eu tinha expectativas muito grandes sobre a leitura dele. Porém, eu acabei ficando, de certa forma, tanto decepcionado. Eu havia achado um bom livro, mas nada além disso. E por conta de toda aquela aclamação, eu esperava muito mais da obra. Mas minha maior decepção com a leitura foi, sem dúvidas, através do uso das vozes narrativas. Para mim, eram todas elas praticamente iguais. E eu aceitava que essas vozes carregassem semelhanças no caso das irmãs Bibiana e Belonísia, afinal, elas eram irmãs que viveram juntas até a adolescência de forma inseparável. Não só não era nenhum absurdo que suas vozes fossem muito parecidas, como seria até o esperado. Mas para mim era inadmissível que isso se mostrasse presente também no caso de Santa Rita Pescadeira. Cadê toda a carga de oralidade? Cadê toda aquela expressão cheia de vivacidade que eu esperava de uma entidade de raízes africanas? Onde estava toda a distinção linguística, as características próprias, a personalidade única que deveria diferenciar uma encantada das personagens humanas? No final da leitura, o que ficou me parecendo é que o livro havia recebido todos os louros que recebeu, principalmente por sua narrativa ser politicamente engajada. Em um Brasil na época da pandemia, com tensões políticas fervilhando graças ao governo Bolsonaro e suas medidas caóticas, Torturado havia sido reconhecido como um grito de resistência, uma denúncia necessária contra o racismo, a desigualdade social e a favor da luta pela terra. Pautas essas que foram tão solapadas durante esse mesmo governo.
E embora eu também me posicionasse contra o governo Bolsonaro e me considerasse um apoiador dessas causas, eu não achava que uma obra literária se tornaria automaticamente digna de todos os méritos apenas por sua postura política. No meu ponto de vista, por mais válida e necessária que seja a postura política, por mais que ela possa engrandecer a obra, ela por si só não deveria levar à grandeza uma obra literária que, ao meu ver, tinha graves problemas de composição. A literatura, para mim, precisava ir além da militância bem-intencionada. Mas desde aquela leitura, eu continuava a acompanhar inúmeros leitores que enalteciam a qualidade da obra, alguns deles pessoas de renome dentro do meio literário, inclusive com ela sendo eleita mais recentemente o segundo livro de literatura brasileira mais importante deste século até aqui, em uma votação promovida pela Folha de São Paulo junto a diversos profissionais desse mesmo meio. Será que todas essas pessoas eram avaliadoras tão competentes assim? Eu me perguntava. Será que não havia uma certa condescendência na avaliação da obra apenas pela importância das temáticas nas quais ela aborda? Será que não era eu quem realmente não havia sido capaz de captar toda a sua qualidade? Todas essas dúvidas passaram a me atormentar cada vez mais e depois de quase 5 anos após ler a obra, decidi dar uma nova chance a ela, só que dessa vez no formato de audiobook, o que demandaria um menor tempo investido de minha parte. Enquanto eu a acompanhava, parecia que nem era a mesma obra que eu havia consumido alguns anos atrás. Eu agora conseguia reparar e me encantar com a riqueza e profundidade psicológica das irmãs Bibiana e Belonísia. Mesmo sendo Itamar um homem que sequer pertencia originalmente àquela cultura, ele havia construído personagens femininas de uma complexidade impressionante. E mais, eu conseguia finalmente apreciar toda a riqueza com que a cultura do Jaré é descrita. Os encantados, os rituais, as festas, a relação sagrada com a terra e os ancestrais, e principalmente com a forma como os inúmeros conflitos são apresentados e destrinchados. A luta pela terra, a tensão entre tradição e modernidade, as relações de poder entre os gêneros, a violência estrutural do racismo, a resistência quilombola através das gerações. Mas toda essa discrepância entre as minhas diferentes percepções não era por conta da mídia na qual eu agora estava consumindo a obra, e sim porque eu havia, durante aqueles anos, enriquecido meu leque de interpretação literária, e era agora capaz de entender que uma grande obra de literatura não se faz apenas através da pirotecnia estilística. Uma grande obra ficcional se constrói principalmente através da forma como transmite as nuances psicológicas de seus personagens e em como ela expressa as relações multifacetadas que eles vivenciam, envolvendo aqui os choques culturais resultantes delas. Porém, quando o assunto era a voz narrativa de Santa Rita Pescadeira, após novamente ter contato com a parte que é narrada por ela, meu estranhamento ainda permanecia o mesmo. Apesar de eu conseguir aproveitar muito mais a obra como um todo, a voz da encantada ainda me parecia incoerente, já que ela era uma entidade de origem africana. E pior, nada parecia justificar a sua semelhança com as vozes de Bibiana e Belonísia. E esse detalhe diminuía muito a qualidade da obra para mim, porque a voz de Santa Rita praticamente não possuía nenhuma característica distintiva. Seria uma falta de talento literário por parte de Itamar em conseguir desenvolver tal voz? Será que o próprio Itamar, tão empolgado em transmitir a sua própria visão de todo aquele conflito histórico, havia transformado a própria personagem em uma espécie de alter ego de si? Tais questionamentos ainda martelavam em minha cabeça quando, ao invés de buscar respostas para eles, eu decidi me perguntar o que seria afinal uma encantada. E foi aí que tudo mudou. Segundo o que está descrito na obra, os encantados são entidades antigas que acompanham aquele povo desde antes de sua chegada àquelas terras. Eles são como forças da natureza que se manifestam através dos corpos humanos, principalmente durante as cerimônias do Jaré, guiando e protegendo a comunidade. Imaginar que os encantados teriam uma consciência que funcionaria como a nossa, isso é, que possuiriam uma forma de discurso que seria moldada por condições sociais e culturais, já seria
antropomorfizá-los e falhar em representá-los mais próximos de seu ser e, portanto, de suas descrições no livro e de seus papéis no jaré. Aliás, apesar deles possuírem características de gênero específicas, seria incorreto até mesmo classificá-los como homens ou mulheres. Santa Rita, assim como os demais encantados, é descrita como uma entidade cuja origem é incapaz de se precisar no tempo histórico e que está ligada a toda a natureza existente. Querer personificá-la numa determinada forma de ver e descrever o mundo através de seu discurso já seria um ato de antropomorfização de nossa parte e que a reduziria em termos de representação. Itamar Vieira Júnior poderia ter escolhido, para tentar se adequar a uma expectativa do público, dar uma forma de oralidade e visão de mundo mais alinhada ao que seria, nessa expectativa do senso comum, uma personificação mais próxima da que teria uma entidade espiritual de uma religião de matriz africana. Mas essa escolha não só limitaria a entidade, que está para além de uma caracterização específica, como também tal caracterização poderia incorrer em diversos preconceitos e estereótipos que essa mesma expectativa do senso comum carrega, como uma suposta ignorância acerca do funcionamento da realidade, uma baixa expressão de racionalidade e uma sabedoria que poderia estar ligada unicamente em forma de crendices. Em outras palavras, Itamar, não sendo alguém originalmente pertencente àquela cultura e nem tendo o jaré como sua religião de nascimento, poderia acabar incorrendo no grave erro de fetichizar ou tornar exótica a expressão daqueles que são oriundos dessa cultura. Erro esse que muitas vezes foi cometido por diversos autores do passado, a grande maioria deles brancos, ao tentarem retratar culturas e povos marginalizados. Por mais bem intencionados que estivessem e quisessem, no fundo, prestar uma homenagem a esses povos ao dar a eles reconhecimento. Além disso, adotar uma forma de discurso neutra, uma representação mais próxima da do próprio autor, não necessariamente significa falha na construção da narradora personagem. A Encantada, sendo uma figura de existência e conhecimento para além das capacidades humanas e de limites temporais, tendo plena capacidade de conhecer a realidade na qual esteve e está inserida, poderia plenamente ter adotado uma forma de discurso mais adequada ao entendimento daqueles nos quais ela está se comunicando, no caso nós leitores, sem que isso viesse a incorrer em uma incoerência na criação da personagem. Porém, o leitor pode perfeitamente perder a imersão na obra ao achar que o discurso e visão de mundo da Santa Rita Pescadeira são incompatíveis com sua descrição, perdendo o prazer estético na apreciação da obra e passando a ver apenas o autor, Itamar Vieira Júnior, falando através da personagem, utilizando-a para transmitir sua própria visão de mundo, algo que ocorreu comigo na primeira vez que li o livro. E é importante ressaltar aqui, toda experiência de leitura deve ser considerada como uma experiência válida e todos os leitores têm a completa liberdade de apreciar ou não uma determinada obra em seus próprios termos. Porém, se toda experiência de leitura é válida, nem toda interpretação o é. Uma interpretação que visa estar de acordo com aquilo que foi expresso em uma obra não deve ter liberdade absoluta para intuir o que bem entender a partir dela. E caso queiramos ser o mais justos e coerentes que possamos ser em nossas interpretações, é essencial que façamos induções apenas partindo daquilo que está expresso em seu texto, buscando levar em conta a sua totalidade. As pessoas, assim como eu havia feito, que interpretaram a voz narrativa de Santa Rita Pescadeira como incoerente, não estão necessariamente equivocadas. Contudo, ao meu ver, essa interpretação não está levando em conta de forma completa a ontologia de um encantado, ou em outras palavras, a sua forma de ser de um modo integral, do jeito que é apresentada na obra.
trazendo ao invés disso suas próprias preconcepções acerca de como uma entidade de raízes africanas deveria pensar e falar ao tentar imaginá-la. Inclusive, como eu já havia dito antes, na primeira vez que tive contato com a história, algo que foi visto por mim como um defeito de escrita e portanto da narrativa, foi o fato das três narradoras terem vozes ou discursos muito semelhantes. Mas se antes eu via essa característica como um grande defeito, hoje consigo vê-la como uma grande qualidade do livro. A semelhança no discurso das três narradoras ajuda a trazer um aspecto de voz compartilhada entre elas, como se as três estivessem inerentemente ligadas, como se suas vivências fossem diferentes, mas a forma de sentir e pensar aquele mundo fosse a mesma. Se isso pode parecer incoerente quando enxergamos através de olhos ocidentais, que sempre aprenderam a identificar as individualidades de cada personagem, é plenamente aceitável e até esperado se estivermos falando a respeito de culturas africanas ou indígenas, que tendem a valorizar muito mais o aspecto da coesão e da coletividade entre os membros da comunidade, culturas essas que fazem parte das raízes do Jaré. E é difícil saber se o fato das narradoras terem discursos semelhantes foi uma limitação técnica ou uma decisão deliberada por parte de Itamar. O que posso dizer é que essa semelhança não só serve aos propósitos narrativos, como acaba potencializando a transmissão de significados da obra. E um outro ponto que é comumente visto como um dos defeitos de Torturado na visão de seus críticos é o fato dela ser uma obra claramente ideológica. E sobre isso não há nenhuma dúvida. Ela é de fato ideológica. Contudo, chamar a obra de Itamar Vieira Júnior como ideológica acaba sendo uma forma de deslegitimá-la ou de não considerá-la como literatura genuína, como se obras que demonstram sua visão política de forma mais aberta se tornassem automaticamente menores por conta disso, ainda mais se estão abordando a perspectiva de uma minoria oprimida. Torturado é tão ideológico quanto os irmãos Karamazov, Ana Karenina, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Em Busca do Tempo Perdido, Ulisses 1984, O Processo, As Crônicas de Nárnia e todas as demais obras de literatura, sejam elas grandes clássicos ou não. Como Terry Eagleton defende em seu livro Teoria da Literatura, uma introdução, toda obra reflete de maneira implícita ou explícita a visão ideológica do autor, seja ela 50 Tons de Cinza, sejam elas as obras dos grandes nomes da literatura mundial, como Dostoiévski, Tolstói, Machado de Assis, James Joyce, Shakespeare, Franz Kafka, entre outros. A própria concepção de que uma obra realmente de valor deva ocultar a sua ideologia já é uma perspectiva ideológica, como Eagleton ressalta. A ideia de que o labor estilístico e a construção formal realizada pelo autor deva sempre sobressair e suplantar a sua forma de enxergar o mundo já expressa em si mesma critérios arbitrários de como a literatura deveria ser qualificada. Querer que uma obra oculte sua ideologia é tão incorreto quanto querer que ela a expresse abertamente. É impor à literatura uma forma de ser, como se apenas uma determinada visão de mundo fosse válida e correta, e a literatura devesse ser um espaço neutro, mesmo que ela seja escrita por seres humanos e direcionada a seres humanos que nunca são neutros. Eagleton nos alerta que essa imposição, a de que expressões ideológicas devam ser suprimidas na literatura, acaba sempre camuflando e reforçando a norma de que apenas as ideologias dominantes possuem o direito de se expressarem livremente. E isso acontece porque, por estarmos tão acostumados com tais ideologias, acabamos as tratando com naturalidade, como se elas fossem algo normal ou neutro. Talvez Torturado, de fato, só tenha sido aclamado da maneira que foi devido ao seu posicionamento ideológico e ao momento político em que vivíamos na época do seu lançamento. O circuito literário é formado por seres humanos e, como já dissemos, seres humanos nunca são neutros ou alheios ao seu tempo histórico. Talvez você seja defensor da ideia de que a literatura se torne ainda mais valiosa quando engajada.
Talvez você ache que não é papel da literatura engajar-se em pautas sociais e que isso tiraria o foco de seu caráter estético, diminuindo-a. Não há um certo ou errado aqui, apenas diferentes visões de mundo acerca da arte literária, e considerar ambas como válidas só enriquece o nosso entendimento a respeito dela. Além disso, algo que também não pode ser deixado de se considerar como determinante em muitos julgamentos negativos é o sucesso comercial do livro, como se isso por si só já indicasse se tratar de uma obra de menor valor. Novamente, encontramos aqui uma visão ideologicamente carregada de que uma obra popular não pode exibir méritos em sua composição literária. Méritos esses que são reservados apenas às obras herméticas que só uma classe instruída o suficiente é capaz de apreciar. Essa concepção da literatura de qualidade como algo acessível apenas àqueles que possuem um gosto refinado é reservar à literatura um caráter elitista, que claramente traz em si não apenas preconceitos de classe, mas também afasta a literatura de seu caráter social. Característica essa que sempre foi inerente a ela, seja qual for a cultura ou a época. Até porque, como Eagleton demonstra, a própria noção do que constitui literatura é uma construção histórica e social, e não uma verdade eterna e imutável. É necessário que busquemos tirar a literatura desse pedestal inacessível que tentaram colocá-la. E isso para o próprio bem da literatura e para o nosso próprio bem. Eu espero que essas reflexões tenham convencido vocês do quão essencial é estarmos sempre dispostos a reler obras das quais já tenhamos lido, reavaliando não apenas a obra em si, mas o nosso próprio julgamento a respeito dela. Parafraseando Heráclito, jamais lemos o mesmo livro duas vezes. Tanto porque a mera leitura de um livro já nos altera, assim como as expectativas e concepções que venhamos a ter dele, como o próprio livro também se altera. Somos capazes de perceber coisas que não haviam sido notadas em leituras anteriores, ou que são percebidas de forma bem diversa das que haviam sido anteriormente. Foi importante para mim entrar em contato novamente com o Torturado, ainda que na forma de audiobook, e poder fazer uma reavaliação acerca da obra em si e do meu julgamento sobre ela. Ainda que essas novas avaliações e interpretações não sejam definitivas e eu possa vir a ter outras em leituras subsequentes, quem sabe. Contudo, essa minha agora aprovação de Torturado trata-se de um julgamento pessoal meu sobre a obra. E eu não posso, nem vocês, nem ninguém, achar que uma interpretação ou crítica que não aprove ou não veja os mesmos méritos na obra seja persecutória, elitista ou racista. Cada leitor, eu, você ou quem mais que venha ler a obra, tem seu gosto pré-determinado por experiências pessoais anteriores à leitura, levando em conta, é claro, as leituras já realizadas. Devemos ter muito cuidado em dizer que uma pessoa que não aprovou a obra está contaminada por preconceitos de raça ou de classe. Gostar ou não de Torturado não faz de você melhor nem pior do que ninguém. Inclusive, essa multiplicidade de interpretações é algo essencial à literatura. As coisas mais mágicas que a literatura nos proporciona não é só poder ter contato com as múltiplas perspectivas de vida proporcionadas por seus textos, a maioria delas completamente diferente da nossa, como também poder ter contato com as múltiplas leituras possíveis de serem realizadas sobre todas as suas inúmeras obras. Enfim, uma infinidade de visões de mundo diferentes. Mas para mim, o fator mais marcante da literatura é justamente algo que eu vejo pouquíssimas pessoas realizando. Ao invés de buscar entender apenas a obra em si, buscar através dela entender a si mesmo e o mundo onde se está inserido. Por que eu gostei ou não da obra? O que foi determinante para essa minha avaliação dela? O que a obra e a minha avaliação dela dizem sobre mim e sobre o mundo em que estou inserido e da forma como estou inserido? A literatura nos proporciona inúmeras formas de ver a vida e de habitar o mundo, não só nos apresentar vidas completamente diferentes das nossas, mas também ao nos permitir inúmeras maneiras de enxergar as suas obras, e assim enriquecendo o conhecimento que somos capazes de obter da nossa própria humanidade e existência.
Mas precisamos, antes de mais nada, estarmos abertos a todas elas, sejam do nosso agrado ou não. Até porque a literatura é, antes de mais nada, um compromisso com nossa humanidade, e neste vídeo aqui eu explico como ela pode ajudar você a superar o vazio existencial no qual você possa estar passando. Te convido a conferir.